Welcome everybody to our last presentation, Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa última presentation number apresentação, 9. apresentação número It's my 9. fourth one. Essa é a minha quarta apresentação. I want to apologize for the delay. Quero pedir desculpas pelo atraso Let's open with a word of prayer. e vamos abrir com uma palavra de oração. Holy God, we thank you for your goodness. Santo Deus, te agradecemos pela tua bondade. Thank you for all that you have done for us during this camp. Obrigado por tudo que tens feito durante esse acampau. It's a blessing to be at these holy convocations. É uma bênção poder estar numa As we come to convocação a close, sagrada como essa. Aí, may you ao continue to guide, encerrarmos, direct, and bless us pedimos que continues nos guiando e nos through the few moments we abençoando have left together. nesses últimos momentos que ainda temos In juntas e Jesus' name, juntos, em nome amen. de Jesus. Amém. I know Arian answered most of the questions that were given to him in his presentation. Sobre as perguntas que foram feitas ao Arian, But I just wanted to go over a couple of other ones and some of my own questions. eu sei que ele respondeu a maioria das perguntas que foram feitas a ele, mas eu quero So responder mais algumas que eu recebi. I'll find where he is. ehm, Procurando o Arian, He's upstairs. Oh dear. tá em cima. Oh, thank you. Arian's not in the room. We're going to ask him to come down. Então, o Arian não se encontra na sala aqui no momento, pedimos para ele Does anybody have descer. any questions while we're waiting? Alguém tem alguma pergunta enquanto nós esperamos On anything that I've said this weekend? sobre algo que eu falei durante esse final de semana? All good? Tudo ok? Blessing? Blessing? So we're here. We Nós spoke estamos about aqui. what the messenger wants, Nós falamos sobre o que o what the mensageiro, a angel would mensageira like, quer, o que o anjo and we gostaria, didn't get to what members want. mas não chegamos ao ponto de dizer o que membros querem. Let's do that. Vamos fazer isso então. What do the members want during this period where there's a potential crisis happening? O que querem membros e membros durante esse período em qual acontece uma crise There's a potencial? message that's been delivered by a member, Há uma mensagem que é dada por uma membro ou membro and the members are not sure what to do. e a membresia não tem certeza o que What would they fazer. want? O que a membresia gostaria? Curtis? Curtis. Yep. They would want guidance Direção, from the angel. guia, direção do anjo.
Anyone else? Mais alguém? Natalie? Maybe a future question and answers from the other people who've got messages. Because I have sent messages and I've had no reply on some. So they'd want guidance from the angel, Então, guia ou direção do anjo and they'd want access e querem to the member. acesso ao membro, à membra, Like Pedro did. assim como foi feito com Pedro. Yeah, I just done it. They would want access to the member. Eu coloquei aqui acesso ao Anyone else? membro, à Esther? membra. Esther, Understand the message? entender They'd a want the angel mensagem. to explain the message. Querem que o anjo explique a mensagem. The angel doesn't understand the message. O anjo não entende, não It's not their compreende a message. mensagem, não a mensagem dela ou dele. So we've got, it says here, guidance from the angel. Aqui temos o primeiro ponto, So guia that ou could direção include do anjo. Isso explanation, poderia incluir uma explicação, but it's a bit more general. mas é mais geral. Samina? The Tamina, work of organization and unity. a obra de organização e união. I don't know what to, if I put they want the work of organization, I don't know what that means. Eu não sei o que isso quer dizer se eu colocar aqui que membros querem a obra de organização. A flock wants to stay safe, Um rebanho gostaria de permanecer em Or they segurança. organization within themselves that everything runs smoothly. Que a organização entre elas garante que tudo corra If they want safety, suavemente. is that guidance from the angel? Se membros e membros querem segurança, isso significa direção do anjo? Could be part of it, yeah. Seria parte disso, sim. So I leave that and I'm still not sure what they want with respect to organization. Então vou deixar isso do jeito que está e ainda não entendi bem o que membras Rules, queriam rules of behavior within the flock. com respeito à organização. Então, regras de You comportamento mean dentro do generally? rebanho. Você diz em Because we're geral? talking specific around this issue. Porque nós estamos falando aqui de um assunto específico. Okay, I thought we speak about it generally. Then I Eu pensei que a gente estava falando de uma forma geral. Because generally we don't have members with messages. Porque, de uma forma geral, não temos membros e membros com uma mensagem. Curtis? Curtis, think ultimately they also want the message to be developed. creio que, por final, querem que a mensagem se desenvolva. Ou querem o desenrolar da mensagem. Anything else? Algo mais? Raquel? First thing that I thought was clarity. A primeira But coisa que eu pensei foi I'm not sure if clareza. it's the same as guidance Eu não and sei se talvez seria a mesma coisa como direção, Eu vou- guia. They want clarity from whom? Querem clareza da parte de Clar- quem? the way to follow. The way that we should follow. So O that would just be caminho que devemos guidance. seguir? Isso seria guia, não? Direção. Anything else? Algo mais? Esther, what did you say? Esta você disse o quê? um, the people, the members
they want to understand the message. Maybe As to explain. pessoas, membros querem They want entender to a understand the mensagem. message. Yes, That's it. yes. Só I don't isso? think you said that before. Eu acho que você já disse isso anteriormente. That the angel explained the message. Querem que o So they anjo want the explique a angel to mensagem. explain the message. Querem que o anjo explique a mensagem. So that the members can understand. Para que membros e membros They can't understand possam, from the member. It's the member's message. possam entender. Então, quando o membro explica, não consegue entender é a mensagem do membro, da membra. Iselin? Isaline? They want to be corrected, They want to Querem- to be, be corrected Querem by ser corrigidos in the message they might give. Com respeito à mensagem They que want to be estão dando. they want to be corrected by what? By, Corrigidos como? I mean, by who? I would say by the others, like those who listen to the message they might give. They want to be corrected, like to have like kind of feedback, as we said. Então, querem feedback, querem ser corrigidos da parte daqueles The members want que feedback from whom? querem feedback da parte de quem? The members aren't The doing other- Os anything. membros não estão members- fazendo nada. I thought they were doing that. Doing what? To give a message. That's this one. Tá, fazer o quê? The Quem? member with the message is that one. Então, aqui temos um membro dando uma mensagem. We're talking about the congregation or the flock. Nós estamos falando aqui da congregação ou do rebanho. Is that? Lisanne? So what I think is that they want to know, is it the truth or not? So that they want from the angel to say that, is this truth or not? So that they can follow just the angel. Então, creio que eles querem apenas saber se trata de verdade ou não. Então, querem ouvir da parte do anjo que se isso é verdade ou não é. Because we're a bit lazy, probably. and Porque don't want to somos find out preguiçosos, ourselves, and we want to preguiçosos, provavelmente. Follow the angel. Então, querem apenas seguir o anjo. That's probably what we want. Provavelmente é isso que queremos. So I thought Esther had kind of said that before, which is why I asked her to say it again, but she Eu said something different. pensei que a Esther tinha dito algo nesse sentido, por isso pedi para ela repetir, mas um And pouco maybe you could say diferente. it in a more positive way Se and not você, use the word lazy. se você pudesse explicar de uma forma positiva sem usar a palavra So I don't think preguiçoso, most people are What we lazy. as members não é want que is a to maioria follow the é truth, to preguiçosa. know the truth. Got that? And that's why we want to have clarity. Então queremos ter for the clareza angel to- And the angel to say, is this truth or not? Queremos So que that o we anjo follow the diga truth. se é verdade ou não é, para podermos seguir a verdade. I got all of that, but I was asking about the word lazy. Mas eu estava falando aqui, eu entendi tudo isso, mas está If falando you da could just give a palavra different narrative and not preguiça. call it laziness. Se você pudesse mudar a narrativa e não falar de preguiça. We're just not able to. Okay, let's go with that. Não They're ser not able capaz, to understand não são capazes de entender whether or not this thing is correct, se tal coisa é and they correta need confirmation from the angel. e querem confirmação da parte do anjo. So can I put confirmation Então vou escrever aqui confirmação from the angel? da parte do anjo. Is that a fair summary? Isso seria um bom resumo? It's not because they're lazy, it's because they're not able to understand Não it é or work porque it out for themselves. questão de preguiça, mas porque não conseguem resolver ou elaborar isso Or at least they por want eles confirmation. mesmos. Ou pelo menos querem confirmação. Anyone else? Esther? The members want to have
present truth. As membras querem verdade presente. This is certainly present truth Isso certamente é verdade presente, because this messenger here is talking about what you said is they've recognized the turning point. porque o que esse mensageiro aqui apresenta These are é not o que você random chama de messages. ponto de inflexão, não é These are uma something to mensagem that rise to the aleatória. standard of being of importance É uma mensagem que sobe ao tal ponto de importância which would mean present truth. que seria, de Any more, or are fato, we okay verdade with that? presente. Algo mais ou seria suficiente? Iselin? They might need also want interaction with other, I mean, between them, in order to confront their ideas or about the message. Gostariam de ter interação para poderem ser confrontados com respeito às suas People who are ideias listening e to this message need mensagem. to talk to one another. Então, as pessoas que ouvem essa mensagem precisam For what conversar purpose? entre si. Confront their idea in order to Qual o propósito? Para serem to know what the confrontados, others para saber think about the message. o Like, que as outras pessoas So, pensam a respeito da mensagem. Curtis has got a message, Então, yeah, vamos dizer que Curtis tem uma and mensagem I'm a member, and you're a member. e eu sou membro, você é uma membra. So I need to ask you what you think Então, eu preciso perguntar para você o que você in order pensa to understand what he's saying. para poder entender o que ele diz, in order to have a better understanding of para ter uma compreensão melhor what the message saying. In order to have a que better a understanding of what mensagem Curtis quer said, dizer. Então, para poder entender melhor o que Curtis diz, I should be asking you, not him. eu deveria falar com você e não com ele. You can do both, because the Você way pode you fazer see ambos. things is not the way Curtis see things is not probably the way Porque I a maneira would como see Curtis things. vê as coisas So, provavelmente não é to igual have como eu different vejo. point of view might Então, help. pontos de vista diferentes pode ser de ajuda. So you've become an expert on the message now. Então, agora você se Sorry? tornou uma Can you expert repeat? You've na become an expert on the message. sobre a mensagem. É isso? Not necessarily. So why would Não I ask you? necessariamente. Então, por que eu perguntaria para você? Because it's nice to share ideas. Porque é legal poder trocar ideias. É agradável. What shall I write here? O que eu devo escrever aqui? What Iselin said. O que Iselin disse? Liberdade para discutir com outras e outros. Membros. Something more? Algo mais? I don't know. For me, it's like more, the point will be more confront ideas. O meu ponto seria mais poder Yeah, confrontar sorry. ideias. I said the point is more like confronting ideas. O ponto que eu quero fazer é mais sobre confrontar ou desafiar Between you and ideias me. entre eu e você. We're not even Between gonna everyone. we're not even gonna talk to him. His Então a message. gente nem vai falar com ele a sua mensagem. Is that I'm clarifying that's what you're saying. Eu só quero esclarecer se é isso que você está dizendo. Like for me, it's everyone can do. Everyone is you and me. Todo Yeah. mundo. Seria So you and me are eu going to e talk você. about his message. Yeah, yeah. Então você e eu vamos conversar sobre a That's what I've mensagem just dele. put. É isso que eu Okay. escrevi aqui. All right. Certo? Tá bom? Ok? Mina?
to be able to ask questions or challenge the poder message, fazer perguntas ou desafiar a like to mensagem prove it. That's para access to poder the member. comprovar. Isso seria o ponto de acesso a membro ao membro. I don't mean with members talking to each other, but that the flock has the freedom to ask questions about the message given. To whom? Ask whom? É sobre poder discutir a mensagem. Não quero dizer sobre discutir entre si, mas para poder perguntar para o It's anjo. not the angel's message. Não é a mensagem do anjo. You've already got guidance from the angel, Você já tem guia, and you've already direção got access to the do anjo messenger. e você já tem acesso ao mensageiro, What are you saying that's different to a those two? mensageira. O que você diz que seria diferente? It's point 2, yeah. Okay, Seria o ponto número 2, na verdade. Ok. Lizanne? It's not another point, but it's more a question also, like if the thing Não é that outro ponto, mas uma pergunta. if the thing that I said, like I need confirmation from the angel, Então, querer and confirmação I da would parte say do that the anjo. members are not able to see if this is truth or not. E os membros não são capazes de enxergar se é verdade ou não. In the case of 2012, 2014, No exemplo, no caso de The angel was 2012 e wrong. 2014, o anjo estava The last bit. errado, the angel was wrong in the case of O 2012, anjo estava 2014. So equivocado. No caso de 2012 e 2014. now with new messages coming up by members, Mas agora, com novas mensagens vindo we da want parte de membros, confirmation, but do we need it? queremos confirmação, mas será que nós precisamos dela? Because then we would say all that we're not able and we would just wait until the angel says this is Porque truth nesse or not. caso seria apenas esperar até o anjo se manifestar, dizer aquilo é verdade ou não é. So now you're questioning this one that you actually may not need confirmation. Então, agora você está questionando esse aqui, dizendo que talvez não precise de confirmação. Are you asking me if you need it? Você está perguntando a mim se você precisa? Do you think you need confirmation? Você acha que precisa de confirmação? I don't know if Yeah. it's only the angel that needs to confirm the message. Eu não sei se é somente o anjo que deve confirmar a mensagem, Because in 2012 that went wrong. porque em 2012 isso deu errado. You've only got 3 choices, Você tem somente 3 opções, and one of them is already biased. e uma delas já é preconcebida, So there's no point in asking them. então não Mhm. nem adianta perguntar para That's the messenger. eles, não? Seria a So mensageira ou mensageiro. your choice is the angel or yourself. Então a escolha, a opção seria perguntar para o understand anjo that. ou So para you're você saying mesma. You're okay to choose for yourself. No, I'm Então not. você diz que você pode escolher para você mesma? I'm just wondering, how do we solve this problem? Eu só me Because- pergunto como resolver esse problema. Apparently an angel can also be wrong. Porque aparentemente um anjo pode errar também. So if we're not going to Makes go it to the complicated, angel, isn't it? Então, se a gente não procurar o then anjo, we're going to leave it to the members to decide. então vamos deixar para os membros That's what you're decidirem. suggesting, Isso que você está sugerindo. if not proposing. Ou We agree? você No, I está... don't know if it's then the members or that Eu não There's sei. no one left except members. É que não tem mais ninguém para perguntar, a não ser membros e but now membros. we see a lot of members developing messages. Mas agora tem várias mensagens de membros. And I think less they're th- also discussing together. It's less than 0.5%. É menos que 0,5%. It's not lots of members. Não são muitos membros, muitas Very membros. few. São pouquíssimas. So if we're not going to go to an angel, Então, se a gente não and you can't Yeah. ask the messenger, para um anjo e você You have não to ask puder yourself. perguntar para você what não perguntar happens- para o mensageiro, if we have one Você- message precisa se perguntar se você mesma. and O que there's acontece se você tem uma mensagem a 60-40 split,
e temos uma divisão de 60 No, What then? I 40. understand O that que that's você also faz? not a solution. Say, giving it to the members. É outra We only have solução, né? two Entregar isso solutions, aos membros. Temos apenas duas angel soluções: anjo or members, ou membros. or Ou we just get rid of the messenger. a gente se livra da mensageira do I mensageiro. guess that's an option. Eu acho que pode ser uma opção. But who decides if it's as members? Mas quem decide se é Because that's what you'll end up getting. quando são só So membros? my question is Porque this você an acaba acceptable route ficando to com go isso. down? Então, a minha pergunta é que existe algum caminho a Voting, seguir? basically. No, I Votar, don't think so. basicamente. So if we agree that this isn't an option, Então, se a gente concordar que isso aqui não é uma opção, votar, unless someone can think of another one, the only option is that we go to the angel, então me parece que a única opção é ir ao anjo. which is the one that you gave us. É aquela que você nos deu. And then everything's reliant upon that individual or that leader. Então, tudo acaba dependendo And you suggested desse indivíduo, there's an inherent weakness to that. desse líder, ou dessa líder. E você disse que há Part of the discussion or conversation we've had on ponto camera and fraco off nisso. camera this weekend Baseado nas conversas que tivemos aqui sendo gravadas ou não, is an acknowledgement of that fact reconhecer o fato, and the conclusion of that is what? as conversas demonstraram, né, que Anybody, isso é I'm not fato. asking, E qual a You conclusão? should still follow the angel. Você ainda assim deveria yeah, so seguir if o the angel anjo. fails, Então, se o anjo what happens? errar ou falhar, o que acontece? God will give a solution. Deus dará uma So solução? I think that's kind of the answer that the conclusion people came to. Então, me parece que é mais ou menos por aí a solução, que As bad a as it conclusão que is, as pessoas chegaram. it Por, seems to me inherently por mais better ruim que than seja, the other option. me parece inerentemente melhor do que as outras Allowing members opções. to make decisions. Permitir que And membros e membros tomem it decisões. sounds like deja vu to me. E me parece como um déjà vu, If we were in this room a year ago, porque a gente estava nessa it's the sala same aqui issue. um ano atrás, no ano This passado, issue e about the foi o relationship mesmo between members. It problema. was leaders then, but we'll go with angels. Sobre essa relação entre membros e membros, e naquela época era sobre anjos, And não? I'm not sure a year Líderes. later on where the movement is on this issue. Eu não tenho certeza Of onde nós nos seeing vote. encontramos aqui como movimento um ano depois. But I think we all agree Me parece que when it concordamos. comes to issue democracy or allowing members to vote on issues like this is not the way to go. Democracia, o permitir que membros e membros votem sobre isso não é. So my only point then O would be caminho we're certo. waiting for the angel to tell us what the truth is. Então, meu ponto seria, então tem que esperar até que o anjo diga qual é a verdade. Yes. Sim. Was there any questions over here? Alguma pergunta aqui? Nobody? Ninguém? I'll just do Tamina, let Tamina go first because she's got the mic and then she'll pass it because she needs it for both of you. A minha primeira, porque In the recent past, you spoke about no passado confidence recente among members. você falou sobre Oh, consensus. a Yes, I thought I looked at you and then Sorry. consenso entre Um, membros. And it appears sometimes to me that when we speak about this, Me parece que quando falamos sobre isso, às vezes, that consensus has something to do with this truth has been accepted que consenso tem algo a ver com uma verdade by ter many sido members. aceita entre os So it membros. seems to me when we speak about the issue about angel and members, Então, me parece que quando falamos sobre
assunto, não? that there might Entre be still membros some e relevancy anjos, that when members have a consensus, it's important. que me parece relevante que quando há um consenso entre membros, que aquilo é importante. I think the context of that point Creio que o contexto desse ponto, seu ponto, was the following. era o seguinte: It's never happened before, I don't nunca believe. aconteceu antes, creio. In 2018, 19, Em 2018, 2019, there's a space há um espaço, for an angel, uma vaga third angel, para um anjo, terceiro and that anjo. vacancy is filled by Tess. E essa vaga é preenchida por Tess. How was that done? Como isso foi feito? What happened in that history? How did she O que aconteceu magically naquela become the third história? angel? Como ela se tornou milagrosamente o terceiro anjo? Because no one cracked a whip and said she is, and you have to suck it up. Porque ninguém bateu um chicote e Suck it falou up means you're forced é to agree. você terá que você é So forçada ou I obrigado a was using aceitar. consensus in that context, Então, se a gente usa consenso but she was nesse made an contexto, angel onde ela by foi gatekeepers. feita anjo, There wasn't a membership foi vote, através de guardiões. Não houve and yet unless those gatekeepers had done voto anything, entre you membros. would never even have heard of her. E a não ser que esses guardiões teriam feito alguma coisa, vocês There jamais wouldn't have been teriam a third angel in that history. escutado falar dela. Não haveria But anjo those nessa história. gatekeepers never forced any of you to accept that message. Mas os guardiões nunca forçaram vocês a So aceitarem I essa used mensagem. consensus in that context. Então, usamos consenso Maybe nesse there were, contexto. some random people in the movement who didn't accept her and left. Talvez haveria algumas pessoas aleatórias no movimento que não aceitariam a mensagem e Do you want to say acabariam something saindo. here, someone? Alguém? Oh yeah, sorry. All done? Wanted to Okay. say that what you just did. So there are people now, Há pessoas agora, I'm not sure what their reason is, e não sei qual a motivação, qual a but they're razão proposing delas, mas elas estão that sugerindo today que hoje there may be a vacancy for the third angel. pode Again. talvez haver uma vaga para um terceiro anjo, mais uma vez. And they're going to argue that there's some complexity or subtlety in the lines that allow you to do this. E vão argumentar que há algumas complexidades, algumas sutilezas nas linhas que te permitem fazer isso. And the question that I think we'd want to know is why would they want to do this? E a pergunta que eu quero fazer, que eu quero entender Why é does this por become que significant nós at this moment? faríamos isso? Porque isso é significante neste momento. And if it's true, E se for assim, se for who ends up verdade, making the decision that it is true and it goes into effect? quem acabaria tomando a decisão para And I tornar think I'm isso? on public record saying I think going down this path is not the right Eu path acho to que take. já estou em domínio público, né? Já fui gravado, né? Dizendo que não creio que isso seja Because o bom caminho a seguir. Someone should be qualified as an angel once their message has been established, Porque alguém deveria ser qualificado como anjo uma vez que a sua mensagem é estabelecida by both the gatekeepers and a consensus in the movement. por ambos, guardiões e membros
no movimento. And at the midnight cry, 18 to 19, E no clamor da meia-noite, 2018 e 2019, there were no leading teachers não houve fighting against that message. eh, professoras, líderes que Curtis, lutaram contra essa mensagem. say it again, please. I was just going to suggest that an angel gets their credentials after their message has been proven. Eu só queria acrescentar, sugerir que um anjo recebe suas credenciais uma vez que a sua Because mensagem if you for do it the other way aprovada. around, Se você fizer ao contrário, then you're just rubber stamping everything that they've said as truth without você proving it. apenas vai carimbar ou rotular tudo que eles estão dizendo What if you're wrong? como seria verdade, não? Não Can't tem take como that errar. angel title back. If these are the three things that people, if these are the things that these three groups want, Se é isso que os três grupos querem, are we currently meeting these targets? estamos alcançando esses So, objetivos We can atualmente. say there's either one member or several members with a message, Podemos dizer que há um membro And ou they wanna vários be membros com uma heard mensagem que querem ser by the ouvidos, angel, and they want to be heard by the flock. querem ser ouvidos pelos anjos ou pelo anjo e Have pelo we met rebanho. this hurdle or this target? Are we successful in this? Somos bem-sucedidos nesse Anybody desafio. think we're not? Okay, so everybody agrees that we are. Todo mundo está concordando que estamos, sim. They want the message to be developed. Querem que a mensagem se desenvolva. Have we failed in that? Temos falhado nisso. They want feedback. Querem feedback. We didn't say from whom, Não dissemos da parte de quem. so I'll say from the flock Eu vou dizer da parte do rebanho and from the angel. e da Have parte we do anjo. succeeded in that? Temos sucedido nisso. So you can say from the flock. Então você pode dizer sim da parte So- do rebanho. If we venture to say that Arian is one of those people, Então se a gente colocar Arian aqui como uma dessas has he pessoas, received feedback from me? será que ele recebeu o feedback weekend. da minha parte esse final de semana? We're not part of your private conversation. He said, I've defended him, but that may not be feedback. Ela disse que eu defendi, mas isso pode não ser feedback. What's the difference between feedback and defend? Qual a diferença entre feedback e defender, defesa? So you've just agreed that I do that for Então everybody. você acabou de concordar que eu faço Everybody isso? agree? Todo mundo concorda? Support and trust, is that from the flock, I presume? Apoiar e confiar. They want support and to Querem be apoio trusted e confiança. by the flock. Querem ter confiança e apoio da parte do Are rebanho. you doing that? Estão fazendo isso? What are we trusting? Estamos confiando em quê? We're trusting good intention. Bom We're not intento. trusting the message Não estamos confiando na because we mensagem don't know. porque não sabemos. Trust in the process.
confiamos no processo. Do you feel trusted, Curtis, and supported? Você se sente Curtis said que yes. recebe confiança e apoiado? Therefore, Curtis diz identifying him as sim. one of these messengers. Podemos definir ele como um Ariel, desses do you feel supported and mensageiros. trusted Arian, você se sente by the members, by the confiado flock? e apoiado da parte So I think dos we're doing membros? well. So when we spoke about what that messenger wants, it seems to me that we have met their needs. Então, quando a gente estava falando sobre o que essas pessoas mensageiras querem, me parece que estamos cumprindo com tudo isso. Angel, they want the O message anjo to be developed. querem que a mensagem seja desenvolvida, They want to protect the flock. querem proteger o rebanho. I don't know if I'm answering my Falando own do questions, anjo. but I would want the flock to be protected. Yes, Eu não sei se eu que respondo as minhas perguntas, mas sim, eu I quero think they que are. o rebanho seja protegido Many e people think acho they're not. que são. Muitas pessoas And acham que that's não why são, I think in the last presentation, e por isso, na última apresentação, I took pains to make the following point, eu me esforcei para fazer o which was seguinte what? ponto, que é qual? That we don't punish people for teaching error. Que não punimos pessoas quando ensinam erro, And some of these messengers are teaching error, porque algumas dessas pessoas mensageiras ensinam whether erro, intentionally or not. seja intencionalmente ou não. So I want to suggest, based upon that scenario, Então, baseado nesse cenário, quero sugerir protecting the flock may look different than you would like. proteger o rebanho pode ser diferente do que você gostaria que I fosse. think people have this idea that they need to be insulated from stress and trouble. Às vezes me parece que as pessoas acham que o rebanho precisa ser And that's certainly isolado not de happening. estresse e problemas. Isso certamente não acontecerá. People protected. Mm. So I don't want to put a question mark there, but I want to suggest that perhaps yourselves and myself don't see protection in the same way. Não quero colocar um ponto de interrogação, mas quero sugerir que talvez vocês e eu não vemos proteção da mesma forma. I'm just going to put a tick for the next one, protect the message. Então vou colocar um cheque aqui, We proteger a spoke about mensagem. this obedience, if you remember, Falamos sobre obediência, se vocês se lembram. and I'm a bit nervous about that one. Estou um pouco nervoso com respeito a esse. Support and trust from the flock. Então, apoio e Am I getting that? eh, Sorry? confiança da parte do rebanho. Estou tendo isso? I don't think I'm getting that. Me parece que I não. do not think I am. Não creio que estou tendo. I think people have doubts about what's happening and how I'm conducting. Me parece que as issue. pessoas têm dúvidas sobre a forma como eu estou conduzindo People had esse expectations assunto. of what protection looks like. As pessoas têm And expectativas because de com I'm que se not meeting parece, people's expectations, I think they are se beginning parece to lose proteção. trust if they already haven't. E já que não estou alcançando esse nível de proteção que as pessoas gostariam So de I'm going to put a ter, no there. me parece que estou perdendo confiança. Então vou colocar um não aqui. Members, Membros they want querem, guidance from the angel. membros querem liderança ou direção e guia da parte do anjo. You feel you're being guided by me? Vocês se sentem guiados ou direcionados por mim?
like what you said before, where certain expectations of what guidance looks like Como se disse antes já, temos certas expectativas de may be o que se different than what parece the guidance the angel does give. Direção. Alguns talvez não gostem da forma So I'm saying yes. da direção que So Curtis o said yes, anjo, but I think anjo lots of dá, people would mas say eu no. diria que sim. Curtis disse sim, mas eu imagino que muitas pessoas diriam não. You just shared with us. Você acabou de compartilhar conosco. It seems to me that people might think some feel guided and others feel not guided by the angel. Então, creio que algumas pessoas talvez se sintam guiados, outros não se sintam guiados pelo anjo. Anyone else? Mais alguém? You can speak personally. You can speak from personal experience. Vocês podem também falar da sua experiência pessoal. I feel guided. Eu me sinto Natalie? guiada. And then Curtis? Natalie? Yeah, I feel guided too, and I think the presentation's guided us all. The Eu também me presentations this sinto camp guiada. meeting have helped you. E as apresentações dessa campal aqui me ajudaram. Natalie, before this camp meeting, Antes dessa campal, how Natalie, did you feel then? como você se sentia? I think that's an individual issue because we're all living in different locations. and Creio with que isso é uma different questão groups and- individual, Yeah, porque a sure. How gente you felt? mora em Well, I'm a bit lugares isolated, so it's difficult. individuais. Eu me perguntei como você se sente. Eu moro um Most pouco people don't isolada. live anywhere near me, A maioria das pessoas não mora nada perto de mim. so it's about how you feel that the angel was guiding you Então é before the sobre camp. como você acha Didn't have ou much se contact really. sente como o anjo I don't estava think you had te any less guiando contact than most people in here. antes She said desse she doesn't encontro. have much contact. Ela disse que não tem You can muito have contato contact, com o but anjo. not Eu acho que não é o caso para a maioria das pessoas. The last time I spoke to Raquel was in October, Da última vez que eu conversei com a Raquel foi em outubro, November. ou novembro, Oh, at UK. no Reino Unido. And at least I spoke to you then, Eu conversei Raquel? com você Where was that? lá UK camp meeting. na Campal, no Reino Unido. So you've had equal access, Então at você least. teve acesso igual, ao So you're mínimo. not in any worse position than most other people here. Então você não está numa posição pior do que a maioria das pessoas aqui. What's your question again? I've said I felt Qual o seu- guided after this presentation. After presentation, you felt guided. I asked Eu before disse the que eu me presentation. senti guiada através, Not so much. depois dessa apresentação e antes. Não Let's just say tanto. better Let understanding. her finish. Sorry, better understanding. Maybe the Que- word guidance is not the appropriate Vou word. dizer que eu tenho uma compreensão melhor agora, não? Talvez direção não é a palavra certa. Anyone else? Mais alguém? Andres? Yeah, so speaking personally, seen long hours conversations and going to like great lengths. Então, falando de experiência pessoal, eu já ouvi That's conversas on the one side. And then on the other longas, side, I've also seen great Você effort to vi ensure grande everything esforço sendo is feito. online for everyone that can't be in the camp meetings. Online também, né, para as pessoas que não podem participar das campais. I understand it might not be the same as being in the camp meetings, but Eu it's creio it's que all talvez there. não seja o mesmo como estar presente na campal, mas está tudo aí. Thank you. Thomas, are you going to speak in German or English? Obrigado. Thomas? Okay. If you give it to Tamina. Go ahead. I feel led and taken care of. Me sinto guiado e sendo cuidado. And through this camp meeting, E através desta campal, I gain strength and ganhei força also through fellowship.
e também através da through the presentations, congregação, comunhão e através das apresentações to carry on to feel taken care of and guided. e continuo me sinto cuidado e Thank you. guiado. Obrigado. Thank you. Tamina, then Curtis. Tamina e logo Curtis. I feel guided Me sinto guiada by personal experience because por experiência pessoal, porque you do something which is rarely done. você faz algo que raramente é feito. You don't give just a black and white answer, Você não dá apenas uma and resposta you preta no follow the branco angel, e para logo but seguirmos o anjo, you teach me mas você to me ensina how to approach things. como You lidar, como me aproximar you às give the coisas. tools in the hand. Você dá as ferramentas, You don't coloca just as give the ferramentas nas answer, nossas mãos, não dá but apenas a you give resposta. tools which I can use myself. Você me dá ferramentas que eu Not just mesma when it posso comes usar. to methodology, Não somente quando é sobre but metodologia, also when it comes to the second part of the message. mas também quando é sobre a segunda parte da mensagem, How should we act? How should our character be like? como devemos agir, como deve ser o nosso caráter, What should be our ideology? qual deveria ser a nossa And that takes ideologia. extremely long hours, Isso toma muitas much horas, patience, muita paciência, but personally, mas it made a big pessoalmente change. isso fez uma enorme diferença. Thank you. Curtis. Obrigado. Curtis? If I understand what the if I understand what the member is supposed to do, Então, se eu entender bem o que os membros in devem that they fazer, follow the angel, que devem seguir e que the seguem member o is anjo, supposed to do what the angel does. então os membros devem fazer aquilo que o anjo faz. And so I think just by the angel conducting themselves in a certain way, Então, creio que conducting themselves, pela maneira que se comporta o anjo, behaving in a certain way, a maneira que ele se comporta, that's the guidance I need, essa é a direção que eu preciso. outside of what they're going to talk to me personally about. Tirando aquilo que eles Yeah. farão no nível So easy. pessoal. Great. Muito Anyone bem. else? Mais alguém? Trudy. I contacted you many times through the last years, Eu entrei em contato contigo muitas vezes nos anos passados, asking for guidance or support pedindo orientação e apoio when I had questions or quando eu didn't tive know how to react. perguntas ou não sabia como reagir a certas coisas. And you always took time to answer. Você And sempre se tomou o tempo para responder I always felt supported and e sempre understanding. me senti apoiada. It was an experience I never had before from somebody. Uma experiência que eu nunca tive com ninguém antes. Obrigado. Next point. Próximo ponto. Oh, Marco. Marco, Just wanted to add an opposite opinion, queria acrescentar uma opinião oposta, saying that I know that some don't feel guided. Eu sei que algumas pessoas não se sentem guiadas. This is also true. Isso também And acontece. specifically, I know of some with a message. E sei disso Some members with a especificamente message, de uma membro ou membro com uma mensagem, which perhaps would be the point that you had before, getting feedback from the angel. que talvez seria esse ponto anterior, receber feedback do anjo.
Oh yes, so this one. Number 3. Número So I've 3. put a tick there. So some people, I asked 2 people, but there are other messengers who don't feel that I support them. That's correct? Então, eu perguntei para 2 pessoas, mas existem outros mensageiros que não se sentem apoiados por mim, certo? Access to the member. Acesso aos membros. Do you feel that you get Oh. access to people, that no one's restricting you? Vocês se sentem que têm acesso ao membro que apresenta? Has the messenger or messengers been free to develop the message? Será que a mensageira, o mensageiro teve liberdade para desenvolver a sua mensagem? Natalie? Sim. Natalie? Did I mention number 2? Was that? I think it was, and what I meant was I've sent questions to the members with the message and not had reply. So that's why I asked Então, for, like, não sei se that's foi why- meu ponto, mas assim, eu já mandei mensagens para as That's why I was pessoas, asking for membros those com mensagem, não Q&A. recebi I've sent resposta. different E questions, por isso que eu different falei answers. que perguntas e respostas é um bom Because my momento. messaging. So point 2 was trying to say that Então, there's no ponto 2, restriction placed upon members to contact or to speak to those people. então, ponto 2 era para dizer que não há nenhuma restrição, né, que impede que membros entrem em contato ou falem com So this is Natalie. a pessoa que dá a Whichever mensagem. of the messengers she contacted, you know it's you. Então, aqui, Natalie falando, né, você não sei And I qual guess seria a she's waiting for a pessoa, a reply. mensageira, que ela entrou em contato e ela está esperando por uma resposta. But I can't compel people to reply. Eu não posso forçar ninguém a responder, tá bom? So that's why there was a tick there. É por isso que eu coloquei um cheque aqui. I know because I kept it at a broader level. Eu deixei isso de uma forma mais geral. Confirmation from the angel, Confirmação da parte clearly do no, anjo. and freedom to Não. discuss with other members. Liberdade para discutir com outros membros. Yes. Sim. So I'm going to put a question mark here. That's Elder Marco. Could you have a mic? Colocar um ponto de interrogação. Sorry, I'm a little bit slow to react. No problem. But with the last points that you just made, This for É, members. Desculpem. access to the member and freedom to discuss with other members. Então, acesso aos membros e liberdade para discutir com outros membros. I would give it a partial yes. Eu daria um So, sim Let's go to parcial. access to the members. Vamos falar de acesso aos membros. So what I understood that to mean O que eu entendi que isso quer is that dizer in our movement there's a culture é que nosso movimento é uma cultura that doesn't restrict a member que não restringe o membro from approaching one of these messengers. de se aproximar ou entrar em contato com There's some kind of guideline or some essas instruction that says esses you're not allowed to speak to them. mensageiros. Não existe uma regra que você não pode Not entrar em because of their contato com personal elas. space, but because Não, in some shape or form it's wrong to do that. não por questão de espaço pessoal ou privacidade, mas So porque where do you think we're failing in that? seja errado de fazer isso. Onde você acha que I'm not falhamos thinking nisso? we are failing. I'm thinking the following, Não, eu acho que nós falhamos, mas eu penso o seguinte, that sometimes it is required that they go through a specific process. é requerido às vezes que passem por um processo específico. So they need to contact
the leader gives an precisa okay, so then entrar they em can access the contato com o messenger. líder, então o líder dá um ok e logo podem entrar em contato com o mensageiro. I've seen this happening. I don't know if this is correct. Já vi isso acontecer, não sei se isso é correto. But I guess I'm on camera so people can see that I'm looking surprised. Vocês veem a minha cara de surpresa. So I guess I'll make it clear to all the leaders listening. Eu vou deixar claro para todas as pessoas líderes que estão escutando. If a member wants to question someone who's got one of these messages, Se o membro quer questionar alguém que tem they uma don't dessas need permission to do mensagens, that. não precisam de permissão para fazer isso. Is that explicit and clear enough? Foi explícito e claro Or do o I need to say it in suficiente? stronger language? Ou preciso usar uma Now linguagem mais it's forte? clear, but I'm happy that I brought it up. É claro, mas também estou feliz que And eu I'm disappointed levantei that you had o to, assunto. Eu me sinto desapontado que você teve que levantar esse because it's ponto, probably a failure on my part porque provavelmente é falha da minha parte, that whoever that leader is, porque quer que seja esse líder, they've misunderstood me entenderá mal how this process works. como funciona esse processo. I don't see this as an organizational issue. Eu não vejo isso como uma questão Maybe that's organizacional. a cultural failure that I've not Talvez imprinted seja upon leaders. uma falha cultural que eu não deixei claro para líderes. I do know Eu sim that in sei certain countries, que em certos países they seem very rigid about following rules to the letter, parecem ser muito rígidas com respeito a seguir and I'm not regras saying that's ao wrong, pé da letra, e não but they digo que tend isso to seja errado, generate layers of bureaucracy that were never mas placed tendem upon them. a criar camadas de burocracia que nunca foram impostas. And when I've come across such cases, it seems that they thought that there was these restrictions of bureaucracy when they really weren't there. Então, quando isso acontece, achavam que tinha essas restrições, mas na verdade não existiam essas restrições. If there are organizational issues, we should go through an organizational process. São assuntos organizacionais, então deveriam passar por um processo organizacional. On issues like this, and specifically this issue, you can go and approach the people if you want. Então em assuntos como esse, você pode falar com as They pessoas might se not você want to be quiser. approached, Talvez não but queiram that's ser between them and yourself. contatados, mas isso é entre elas e você. So number 5, freedom to discuss with other members. Ponto número 5, liberdade para discutir here's the com mic outros back, sorry. membros. What did you mean by that one? O que você queria dizer com isso? No, nothing different. That's It's good. okay. So it was just number 2. Nada diferente, então. So it was just number 2, and hopefully we've cleared that up. Então, isso era como número 2, não? So I'll leave the tick there, Eu espero que tenha sido even though for some esclarecido. people they feel that that hasn't happened. Mesmo que algumas pessoas sentem que não aconteceu So I don't know if you think para we're doing elas. pretty good. Então, eu acho que estamos indo bastante bem. That question mark, this one here, is a Meu failure on my part. ponto de interrogação, esse aqui, o feedback, é uma This falha da one minha here parte. Esse aqui, Is obediência a failure on my part, I think. uma No, was that? Oh, support and trust. apoio e Oh, yes, confiança. it's yours. Not Não. me, you. Esse é vocês, não? Yeah. Falha da parte de vocês. And disobedience,
without going into desobediência, the intricacies of it, I really don't want obedience. sem entrar nos detalhes aqui, não é que eu exijo Support obediência. and trust is good. Apoio e confiança seria bom We o can have different suficiente. definitions of obedience. A gente pode ter definições diferentes de obediência. On this one, out of the 5, Dos 5, there's this one and this one. They're both failures on my part. ambos são falhas da minha parte. Direção da To parte me, do that's anjo NVD. e confirmação da parte do anjo. How would you feel more supported and trusted by the flock? Como você se sentiria mais apoiado e sentiria mais confiança da parte do rebanho? I don't know what percentage, but there are members who Não sei a feel, porcentagem, mas há membros que because I don't sentem know the answers, I must be eh, failing in some shape or que form. já que eu não sei as respostas, que parece que estou falhando de alguma maneira. I think in this one here, Nesse aqui, penso, Elder Marco was referring that there are feedback, these messengers who feel that I'm not meeting their needs. os mensageiros ou as mensageiras acham que eu não estou cumprindo com as suas necessidades. Yeah. When the tick was there, someone else said that people don't trust me, so I just put an X there. Eu coloquei X aqui porque se tratando, né, da confiança para o anjo. I guess I'm pretty sanguine about the thing. I don't really mind I was going to say the flack, but Tô that's probably bem- you won't translate that well. About the lack of support, I don't mind that too much, to be honest. Estou bastante tranquilo com isso, não estou assim tão preocupado, não, sobre essa falta de But I think if we talk about what I would want, then apoio e confiança. Mas se você me perguntar o que eu gostaria, Vadim, Vadim, I wanted to know eu queria saber how accurate are those answers, since we are only a fraction answering ticking or unticking. qual the boxes. precisas são essas respostas, já que a Those gente está present in this representando room, aqui uma pequena namely. fração, um pequeno grupo nessa sala aqui. so this is always a problem with a live camp meeting. Isso sempre é um problema com uma campal ao vivo. How representative the O group is quanto representativo movement. é esse grupo com relação ao movimento. in my experience. I think this is pretty representative. Na minha experiência, isso aqui costuma ser bastante I'm not sure representativo. that everybody here would Sei se maybe todo be mundo brave enough to aqui vote against some of these things. teria coragem suficiente para votar contra esses pontos. But I think the consensus or the majority feeling here is pretty representative. Mas eu acho que consenso, Assuming that it is, esse clima aqui é bastante representativo. Vamos I assumir que thought it might seja. be good to visually see Eu achei bom visualizar that with respect to these messengers, que, com respeito aos mensageiros, we're doing pretty well. estamos indo bastante bem. Their needs are being generally met. As suas necessidades são alcançadas ou As are mine. atendidas na maioria. Assim, And as minhas besides também, number 1 and 4, e com exceção de número 1 e and 4. if we were just to leave number 4 for a moment, Se a gente deixar o número 4 de and lado there's a por question momento, mark on number 1, e há um ponto de interrogação no primeiro,
think that what the members would want, what you would want, are also being met. Eu diria que o que os membros querem, que vocês querem, também está sendo atendido. That's why I've spoken to people when it's come up privately. E é por isso que eu falei com as pessoas quando esses assuntos I think the são movement is in good shape at the moment. surgem no I think things are particular. Me going parece que okay. o movimento está indo I'm bem not saying they're going in the way that atualmente. I imagine them to be, Não quero dizer que está indo do but I don't have jeito any que eu major imagino, concerns. mas não é que tenho grandes And I'm preocupações. hoping, I guess as Natalie said after this camp meeting, those who had fears, some of those E, fears have been allayed now. e assim como a Nathalie expressou, espero que depois dessa campal, que se alguém tinha preocupações, que Allayed means essas put to rest. preocupações tenham sido So the one that stands out is resolvidas, ou que confirmation from sejam the angel. tranquilas. Então, algumas pessoas ainda estão querendo essa confirmação da parte do anjo. And what I've said E o que eu disse is that when I feel confident that I understand one or all of these messages correctly, que uma vez que eu me sinto confiante o suficiente de ter entendido I'll be able to essas add mensagens my voice todas to that. o bom o But suficiente, you already know when I do that, que eu talvez assim que eu it posso won't just be a acrescentar minha tick box to voz. say messenger A is the right one. E vocês já sabem que quando eu for fazer isso, não vai ser apenas um cheque dizer que mensageiro Because I A know what you're all going to expect is to me to é demonstrate correto, that. porque eu sei que vocês esperam de mim que eu demonstre isso. So I'm not at that place at the moment. Então, no momento, não me encontro ainda nesse ponto. And I want to point out, Eu quero ressaltar, from your perspective, da perspectiva de vocês, when did we arrive here? quando nós chegamos aqui, We arrived here on Wednesday. na quarta-feira. So on Wednesday, Na quarta-feira, Tuesday, before you came, na terça-feira, antes de vocês chegarem, the majority of you thought this Sunday law message, para a maioria de vocês achavam que essa depending on who mensagem you look at, what you listen to, do credo dominical, dependendo de quem vocês estavam was either assistindo July e or November. acompanhando, era ou julho ou novembro. Maybe there's some whispers about January Talvez uns rumores sobre or December. But the majority of janeiro people ou dezembro. understand July and November. Mas a maioria entendia julho ou novembro. And if I had said, E se eu tivesse dito, I'm going to go with July, eu vou com julho. it feels right. I can show you some proofs of it. Realmente parece ser o correto, posso And we comprovar would all be algumas coisas settled into aqui, that. tem algumas provas e a gente se Do you not think we firmaria all have nisso. looked silly Vocês não acham que a gente se parecia muito bobos after listening to Arian's presentations? depois de termos escutado as apresentações do Arian? Wouldn't we have been forced to say we need to pause and reconsider? Será que a gente não teria se visto como obrigados a dar um And momento, then uma we pausa might have e got into reconsiderar? existential crisis because the angel has said something and now they're going to have to retract. E a gente teria entrado numa crise existencial, porque o anjo disse, Where would agora a that gente have tem left que a gente tem que voltar para trás. Como teria ficado isso? You'd be worse off than if I'd never said anything before. Teria sido bem pior do que se You eu might não say, tivesse dito nada. E você poderia his dizer, presentation is obviously wrong. tal apresentação obviamente But he's está only done 4 errada. hours this weekend, Ele só deu 4 apresentações esse final de semana. and we've got pretty clever people here, E a gente tem pessoas bem espertas aqui. and everyone's had an opportunity, but no one's shown some obvious mistake that he's made that's so clear. Todo mundo teve oportunidade, mas ninguém mostrou assim um erro óbvio, uma coisa assim tão clara que ele tenha Everybody errado. except Curtis. Ninguém, salvo Curtis.
I hope you can just see through this weekend Espero que através desse why it's final de far better semana for us to be patient vocês puderem ver porque é muito melhor ter and see paciência the message develop. e ver a mensagem And I em think we have a culture in desenvolvimento. our movement that is allowing that to happen. E me parece que temos uma cultura no movimento que nos permite que isso aconteça. Yes, we should go slow. Sim, deveríamos avançar So I wanted to ask Arian, devagarmente.